Olá a todos, esse vídeo vai ser sobre efeito Doppler. Sabe quando você está andando na rua e um carro passa por você? O barulho que ele faz é mais ou menos assim. Quando o carro está indo na sua direção, você ouve um som mais agudo, um som com uma frequência maior, um comprimento de onda menor. Mas quando o carro passa por você e ele começa a se afastar de você, você ouve um som mais grave, com uma frequência menor e um comprimento de onda maior. E isso se deve ao efeito Doppler. Um carro emite ondas sonoras. E essas ondas sonoras são geradas a partir de pulsos, e o conjunto dos pulsos forma uma onda. Quando o carro começa a se aproximar do observador, ele solta um pulso na direção do observador, ao mesmo tempo que ele começa a ir no mesmo sentido do pulso, na mesma direção do pulso. Isso faz com que o carro vá ficando mais perto, cada vez mais perto do pulso que ele solta. E desse modo, quando ele soltar o próximo pulso que ele soltaria, ele vai formando uma onda que fica mais comprimida, com a distância entre os pulsos menor. Já quando o carro se afasta, o efeito é exatamente o contrário, porque ele solta o pulso na direção do observador e quando ele vai soltar o próximo pulso, ele já está mais longe. Isso faz com que a diferença entre os pulsos seja maior e isso faz a frequência ficar menor. Então, em resumo, quando a fonte do som se aproxima do observador, a frequência observada pelo observador fica mais aguda, mais alta. E quando a fonte se afasta do observador, a frequência vai ficando mais baixa, mais grave. Vale lembrar que para a pessoa que está dentro do carro, a frequência é sempre a mesma, porque ela está em velocidade junto com o carro, junto com a fonte de som. Ou seja, só vai existir efeito Doppler quando houver velocidade relativa entre a fonte e o observador. Outro detalhe importante é que o efeito Doppler ele não é aplicado necessariamente a ondas motoras, como o som. Ele também pode ser aplicado em ondas eletromagnéticas, que é o caso das ondas de luz. A mudança na frequência das ondas eletromagnéticas resulta na mudança de cor, pelo menos no nosso espectro visível. Cientistas muitas vezes conseguem calcular se uma estrela está se afastando ou se aproximando da gente pela sua cor. Vale lembrar, mais uma vez, que a cor da estrela nunca muda. O que muda é a cor que a gente recebe aqui na Terra. Então agora eu vou resolver 2 exercícios aqui pra gente botar um pouco do que a gente aprendeu no papel. Um professor lê o seu jornal sentado no banco de uma praça e, atento às ondas sonoras, analisa 3 eventos. 1. O alarme de um carro dispara quando o proprietário abre a tampa do porta-malas. 2. Uma ambulância se aproxima da praça com a sirene ligada. 3. Um mau motorista impaciente, após passar pela praça, afasta-se com a buzina permanentemente ligada. O professor percebe o efeito Doppler apenas... Bom, o efeito Doppler ocorre só quando há velocidade. Nesse caso, o professor está sentado, então quem teria que estar se mexendo é a fonte. No caso 1, o carro está parado. Então, como o carro está parado, não existe o efeito Doppler. No caso 2, a ambulância se aproxima da praça, ou seja, ela está indo em direção à praça, o som ficaria mais agudo, ou seja, há efeito Doppler. E no caso 3, o motorista está se afastando da praça, ou seja, o som ficaria mais grave. Dessa forma, há efeito Doppler nos casos 2 e 3, sendo que no 2 a frequência aumenta e no 3 a frequência diminui. Uma caixa de som, que opera através de uma conexão Bluetooth, é ligada a um smartphone e posta a emitir um som de frequência 660 Hz. Uma máquina arremessa o equipamento verticalmente para cima, com velocidade de 108 km/h, enquanto um observador estático permanece em ponto de lançamento. A frequência F, percebida pelo observador estático 4 segundos após o lançamento, é mais próxima de: despreze a resistência do ar, a aceleração da gravidade seja constante igual a zero, a velocidade de propagação do som no ar é 340 metros por segundo. Bom, vamos lá. Esse exercício aqui é um pouco mais complicadinho, porque ele exige uma fórmula. E é essa fórmula aqui. Frequência da fonte sobre
velocidade do som mais ou menos velocidade da fonte é igual a frequência do observador sobre velocidade do som mais ou menos velocidade do observador. Bom, aqui a gente tem o mais ou menos, que é uma das coisas mais complicadinhas. Então, é mais ou menos assim. Isso daqui é a fonte. Isso aqui é como se fosse um daqueles alto-falantes. E isso daqui é o observador. Se o sentido estiver indo do observador para a fonte, vai ser positivo. Mas se for da fonte para o observador, você vai usar a velocidade negativa. Bom, então vamos lá. Primeiramente, para a gente saber a frequência que o observador vai ouvir, a gente precisa ter a velocidade. O exercício fala que ele foi lançado, a caixa de som foi lançada a 108 km por hora. Mas a gente vai ter que converter isso em metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional com qual essa fórmula trabalha. Então, 108 metros por segundo, para a gente converter, a gente tem que dividir por 3,6. Nisso, a gente tem que vai ser igual a 30 metros por segundo. Agora que a gente tem a velocidade inicial em metros por segundo, a gente precisa saber qual vai ser a velocidade final. Bom, ele diz no exercício que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade muda 10 metros por segundo. Como são 4 segundos passados, a velocidade vai mudar em 40 metros por segundo. Então vai ser 30 metros por segundo menos 40 metros por segundo. E aqui é menos porque a gravidade está exercendo a velocidade contrária à força, porque ele jogou para cima, a gravidade está puxando para baixo. Então a gente tem que a velocidade vai ser menos 10. Esse menos aqui na realidade não é importante. A velocidade vai ser 10 metros por segundo para baixo. Agora, como a fonte está indo na direção do observador, a gente sabe que vai ser negativo. Então a gente vai pôr negativo na fórmula. Agora a gente já tem todas as informações para botar isso aqui na prática. A frequência da fonte, o exercício dá 660 Hz. A velocidade do som, que o exercício também dá, 340 metros por segundo. A gente sabe que aqui é negativo, porque a fonte está indo na direção do observador. Então vai ficar menos 10, que é a velocidade da fonte. Isso vai ser igual à frequência do observador, que a gente quer encontrar, sobre a velocidade do som, mais ou menos zero. Ou seja, não vai fazer diferença, o observador está parado. Agora é só resolver. Vai ficar 660 por 330 igual a FO sobre 340. Isso daqui é igual a 2. Então, a gente tem que FO é igual a 340 vezes 2. FO igual a 680 Hz. Então é isso, muito obrigado a quem ficou até aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Se você quiser seguir a gente no Instagram, o link tá logo aqui embaixo na descrição. E abraço!